Olá pessoal, professor Edenilson Lins, vamos dar continuidade ao nosso estudo do TIA Portal, tá? E nessa aula de hoje, a gente vai falar dos temporizadores que nós temos no CLP da Siemens, tá bom? Então, onde é que a gente encontra esses temporizadores? A gente pode vir aqui na aba de Instructions e vir aqui onde tem Times Operations, tá? Se a gente clicar aqui, vai aparecer os temporizadores mais novos e aqui os mais antigos, tá? Então, o intuito dessa aula é falar desses temporizadores mais novos que nós temos aqui na versão do TIA Portal, tá bom? Então, a gente vai colocar aqui ó, os temporizadores. Vou colocar primeiro esse TP. E aí, pessoal, toda vez que a gente cria um temporizador, ele chama um DB para guardar os dados dele, tá bom? Então, vamos colocar aqui como dar um OK. Nessa segunda network, a gente vai colocar um temporizador do tipo tom e também cria um outro DB. Automaticamente, o DB foi DB0, aqui DB1, tá? Tá chamando ele aqui. Na terceira network, a gente vai colocar um temporizador do tipo TOF e é o terceiro DB, DB0, 1 e 2. E na outra network, a gente vai colocar o tom R, tá? Então, vamos testar cada um desses daqui, tudo bem? Então, tá aqui, ó. Primeiro, o que a gente tem que fazer? Colocar aqui uns contatos que vão ser as alimentações desses temporizadores, tá? E vai habilitar ali a nossa contagem, tudo bem? Estão colocados aqui. Aqui nas saídas, vamos colocar também as bobinas, que vão ser as saídas que nós vamos utilizar, tá bom? Então, fazer aqui na sequência. Vamos colocar aqui também e a outra bobina. Essa primeira chave aqui de entrada, eu vou chamar ela de 0.0. E a saída aqui que é 0.0, tá? Vou dar um Enter. Aqui na sequência, 0.1. E aqui que é 0.1. A outra eu vou colocar em 0.2 e aqui que é 0.2. E por fim, a I0.3 e aqui que é 0.3. Ok? Muito bem. Aqui, pessoal, essa parte que eu fiz foi o que alimenta aqui o nosso temporizador e aqui a saída. Aqui vai ser onde vai ser salva a contagem e aqui é o valor de contagem que eu quero, tá? Eu vou colocar todos aqui com o tempo de 5 segundos. Então, eu digitei 5S, vou dar um tempo aqui e observe que ele fica com essa simbologia aqui. Deixa eu só aumentar um pouco o zoom, vocês vão ver melhor, tá? Então, aqui ó, tem a simbologia 5S, ou seja, T hashtag 5S, que era usado nos CLPs mais antigos daqui da Siemens, tá bom? Vamos colocar também aqui essa outra 5S, ó, já ficou também. Esse outro 5S também. Esse outro 5S também. Feito isso aqui, eu posso fazer a nossa simulação, tá? Vou dar um salvar no projeto. E nessa simulação aqui, eu vou abrir o nosso simulador, o Start Simulation aqui. Então, dei um clique aqui, vou abrir esse simuladorzinho da Siemens e vamos fazer o teste aqui dos nossos temporizadores, tá? Para a gente entender como é que eles funcionam. É bem tranquilo e vocês vão entender conforme a gente vai fazendo aqui a execução. Vou dar um download aqui, né? E desse download, aqui nós vamos fazer o nosso teste agora, tá? Tá fazendo aqui a compilação do projeto, vendo se tem algum erro. Ele compilou o projeto aqui, viu que não tem nada errado, e aí permite o download, tá? Muito legal. Então aqui a gente coloca para Start Simulation e Finish. E aqui a gente vai fazer o nosso teste agora, tá? Vou colocar aqui para monitorar. E aí a gente vai testar primeiro, pessoal, o temporizador, que é esse de pulso, tá? Como é que esse funciona, esse temporizador de pulso? Como o nome dele diz aqui, deixa eu ver se ele está aqui em Run, está aqui em Run. Ele atualizou, acredito que está tudo certo aqui, pronto, olha só, estava atualizando ainda. Como é que funciona o temporizador de pulso, pessoal? Como o nome dele diz, eu preciso dar um pulso aqui nessa entrada e ele vai contar já a ligação dessa saída. Olha que legal. Vou forçar aqui para o direito do mouse, modificar para 1. Opa, não funcionou, tá? Acabei esquecendo aqui de colocar aquilo que a gente usou na aula passada. Como a gente está usando aqui uma entrada física, teoricamente,
eu teria que ter realmente a ligação disso, tá? Então, vou trocar esse endereço para memórias para poder forçar isso aqui. Então, vou colocar M0.0. Aqui vou colocar como sendo M1. Aliás, M0.1. Aqui é M0.2. E aqui M0.3. Para poder forçar isso aqui, tá bom? Então, vamos fazer a simulação de novo. Aliás, o download. Atualizando meu projeto. E aí sim, vamos poder testar agora. Ok. Direito do mouse, modifiquei para 1, vou dar um pulso, olha só, fechou. Modifiquei para 0, ele contou o tempo, os 5 segundos, e desligou, tá? Então, tanto faz que eu deixe ligado, por exemplo, se eu modificar isso aqui para 1, ficar ligado, ele já ligou, depois dos 5 segundos programados, ele vai desligar a saída. Então, realmente é um temporizador de pulso, ou seja, basta que eu dê um pulso na entrada IN, e ele automaticamente começa a contagem e faz aqui a ligação da bobina, e passado o tempo, ele vai desenergizar a bobina, conforme vocês viram aqui no nosso exemplo, tá? Vou fazer de novo aqui, ó, modificar para 1, ó, ligou, mesmo que eu modifique para 0, ele permanece ligado até contar os 5 segundos. Então aí contou, tudo bem? Então esse temporizador é o TP, né, que é o temporizador de pulso, tá? Vamos dar uma olhada agora nesse temporizador que tem aqui embaixo, que é o TON, ou TON, que é temporizador on delay, ou também chamado de ao trabalho, tá? Como é que ele funciona, pessoal? Quando a gente ligar esse contato aqui, ele começa a contar o tempo, e a partir do tempo contado, ele vai e fecha a bobina aqui, tá? Então, se a gente vem aqui, ó, der um direito mouse, modificar o valor para 1, olha só, ele começou a contagem aqui, chegou os 5 segundos e ele ativou a saída. E vai ficar ativo enquanto o contato IN estiver fechado, né? O que alimenta aqui, ó. Se modificar para 0, ele vai desligar. Então, é totalmente diferente desse de pulso, né? Que aqui ele deu um pulso, ele ligou, contou a saída, depois de 5 segundos ele desliga. Aqui não, aqui ele liga, conta o tempo programado e ativa a saída. Fazendo aqui de novo, modificar para 1, ó, começou a contar, se modificar para 0, ele desliga. Então só vai contar realmente se ele tiver ligado, ou seja, alimentado aqui a sua entrada. Contou o tempo, 5 segundos depois, ativou a saída. E enquanto estiver fechado, a saída está ativa, ok? Então é assim que funciona o temporizador on delay, tá? Muito bem. Passando para o terceiro temporizador, que é o TOF, ou seja, temporizador off delay. Esse temporizador aqui, pessoal, como é que ele funciona? É interessante que quando a gente ligar ele, ele vai ligar a saída, porém, ele não contabiliza tempo. Quando a gente desligar, é que ele vai começar a contar, ou seja, quando eu tirar a alimentação é que ele conta, tá? Vou fazer o seguinte, direito do mouse, modificar o valor de novo aqui, ó, para 1. Olha que legal, já ligou. Não teve contagem de tempo, tá? Tá funcionando aí. Porém, a partir do momento que eu desligar aqui, ó, essa alimentação, ó, modifiquei para 0, agora sim ele dispara a contagem, depois que a chave foi desligada, e depois de 5 segundos ele desligou, tá? Então, voltando mais uma vez, ó, mandei para 1, não fez nada, ficou lá o tempo todo ligado, ó, não está contando nada. Já passou mais do que 5 segundos aqui eu falando e até agora nada, tá? Agora sim, quando eu modificar para 0, ele começa a contagem aqui novamente, estabeleceu os 5 segundos e aí depois disso ele ativou, aliás, desativou a saída, tá bom? E por fim, nós temos esse tom R, que é um temporizador retentivo. Olha que interessante aqui. O próprio nome dele já dá para dizer aqui, pessoal, que ele retém o valor da contagem, tá? Então vamos dar uma olhada como é que ele funciona. Direito do mouse, vou modificar aqui o valor para 1, olha só. Ele contou, está contando, chegou os 5 segundos, ele vai ligar, ligou a saída. Se eu desligar aqui, olha só, ele não desligou, ou seja, ele reteve o valor da contagem, tá? Então precisaria ter um reset para zerar ela aqui. Eu não coloquei, mas nesse caso ele só desligaria depois do reset, porque como o nome dele diz, ele é retentivo, tá bom? Então vamos modificar esse cara aqui, vamos colocar um contato para fazer ele desligar aqui. Eu vou passar ele para Go Offline, vou colocar um contato aqui, chamar isso aqui de M0.4. E só esse exemplo aqui eu vou aumentar o tempo dele para 10 segundos. É muito simples de trocar o tempo também, tá? Troquei o tempo, digitando 10 segundos, download novamente, já que eu modifiquei o projeto, obrigatoriamente tem que fazer o download, tá? Muito legal.
Então aí vamos monitorar novamente. E aí vamos fazer o seguinte, ó. Direito do mouse, modificar de novo para 1. Ó, modifiquei para 1. Ele não contou o tempo, né? Aliás, já estava contando que estava fechado. Deixa eu dar só um reset nele aqui. Vamos desligar aqui primeiro. Ó, estava retentivo, né? Vamos dar um reset aqui nele, ó, modificar para 1. Agora sim, desligou, ó, zerou. Vamos modificar ele para 0 novamente, ok. Agora vamos contar como é interessante essa funcionalidade dele. Direito do mouse, mandei para 1, ele começou a contagem do tempo, modifiquei para 0, olha só. Ele não está mais contando, mas ele gravou o último valor que tinha de contagem. Então ele tem essa possibilidade também de mandar a contagem iniciar a partir do momento que você parou ele aqui, tá? Então ele vai continuar novamente aqui, ó, modificar para 1, contou, chegou nos 10 segundos que eu quero. Se eu desligar novamente ele para, se eu não desligar ele vai fechar. Fechou, ficou fechado, mesmo que eu mande ele para 0, ele manteve ainda ligado, tá? Então esse aqui, como o nome dele diz, né, é um temporizador que ele é retentivo. Ele grava o último valor que foi salvo e só vai desligar se a gente resetar ele aqui, tá? Conforme mostrado aqui, ó. Modifiquei para 1, ele reseta, tá bom? Então, pessoal, esses são os 4 temporizadores que tem no Tia Portal. São bastante úteis aí. E dependendo da finalidade, você pode ali juntar um com o outro, fazer modificações aqui em determinadas situações, mas você pode utilizar ele conforme a sua necessidade, tá bom? Então, pessoal, para essa aula era isso. Aguardo vocês nas próximas aulas. Obrigado e até mais.